Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 20, no versículo 29. Os dois cegos de Jericó. Os dois cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu-o grande multidão. E eis que dois cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Amém? Eu já ouvi essa mensagem centenas de vezes sobre os dois cegos de Jericó, e muitos pregadores fazem até um teatro dos dois gritando, dos dois chamando Jesus. Mas algo que me chama a atenção nos milagres de Jesus é que raramente a gente vê Jesus orando para que o milagre acontecesse. Raramente, né? Às vezes nós somos muito religiosos e fazemos uma oração, e a oração tem que ser desse jeito, e a oração é assim, e a oração tem que ser 7 dias, tem que dar 7 voltas, e tem que derramar 7 vezes óleo. Tudo isso é válido, né? Mas eu não estou falando sobre isso, se é válido ou se não é. Eu estou falando sobre a maneira de Jesus ministrar o milagre, que nos chama a atenção. Mas o milagre, na realidade, ele acontecia não porque Jesus queria que acontecesse, mas porque aqueles que o buscavam queriam receber, e viam em Jesus a resposta para as suas necessidades, viam em Jesus a solução para os seus problemas. Às vezes as coisas não acontecem da maneira que nós queremos, e a culpa não é da igreja, a culpa não é do pastor, a culpa não é da maneira como oramos ou deixamos de orar, mas a culpa é da maneira como nós buscamos. E às vezes nós estamos tão ansiosos, ou às vezes estamos tão frustrados, que não conseguimos colocar para Jesus aquilo que nós estamos buscando. Ou não ouvimos Jesus perguntar: o que quereis que vos faça? Nós estamos tão ansiosos para falar, que às vezes não escutamos Jesus falar: o que você quer que eu te faça? Qual é a tua necessidade? Às vezes eu atendo algumas pessoas, e as pessoas estão tão afoitas, aquela dor é tão grande, que ela quase não para de falar. E mesmo que você vai dar um conselho, ela não está pronta a ouvir o conselho, ouvir uma palavra que vai direcionar a sua vida. Ela quer falar, ela quer expor a sua dor, ela quer contar o que aconteceu, como ela está sofrendo, como as coisas estão acontecendo, como ela foi injustiçada, como ofenderam. E Jesus, a sua maneira de realizar o milagre era exatamente perguntar à pessoa: que quereis que vos faça? E esses dois cegos, e eu já vi alguns pastores pregando, e a palavra diz exatamente isso. Eles saíam gritando, né? Chamando para que Jesus olhasse para eles. E a multidão os repreendia, dizendo: olha, cala a boca, vocês estão gritando demais, vocês estão fazendo uma baderna, uma gritaria. Mas o fato é que eles chamaram a atenção de Jesus. E algo que nos chama a atenção é que eram dois cegos. E quando eles gritavam ainda, eles gritavam: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. E nós entendemos que aqui já havia uma concordância entre os dois. E a palavra de Deus diz que se não houver concordância, uma casa dividida não subsiste. Muitas vezes nós vamos buscar no milagre, mas nós já estamos divididos. Ou dividido com a esposa, ou dividido com o marido, ou dividido com o tio, com a tia, com o filho, com a irmã. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe a minha casa,
mas a casa está dividida. Então um dos princípios para conquistar é concordância. A palavra de Deus diz: o que dois concordar aqui na terra, será ligado nos céus. A importância do marido e da mulher orar pelo mesmo propósito, se acertarem, né? Um está orando, o outro não está orando. Então antes de começar a pedir, é necessário que o marido e a esposa sentem e digam: olha, nós estamos com essa necessidade, vamos orar, vamos pedir ao Senhor por essa necessidade. Então é necessário, a primeira coisa, acertar naquilo que você quer. Porque quando Jesus chega e diz: que quereis que vos faça? O marido está querendo um carro e a mulher querendo uma casa. E a palavra de Deus diz: reino dividido não subsiste. Poderão dois caminhar juntos se estiverem divididos? E às vezes a igreja está orando por uma coisa, mas o povo está orando por outra. O pastor ora por uma coisa, o povo ora por outra. Quarta-feira é a noite de milagres, mas eu estou tão perturbado com os meus negócios, com minhas coisas, que eu esqueço, né, que além de mim há outras pessoas necessitadas. E eu chego diante da mesa e falo: Senhor, olha o meu problema. Quando nós estamos aqui numa igreja para pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então quando a igreja entende que em cima da mesa não tem só o seu problema, o que a Bíblia nos ensina? Orai uns pelos outros. Jó, ele estava passando um problema terrível na sua vida, mas a Bíblia em Jó 42 diz que quando Jó começou a orar pelos seus amigos, as bênçãos de Deus começaram a vir sobre ele. Às vezes nós estamos tão desesperados pelo nosso problema, que esquecemos que nós somos um canal de bênção. Ah, mas é o meu problema, Deus não olha para mim, Deus não fala comigo, Deus não me responde, Deus não está vendo o que eu estou passando. E quando nós entendemos que a igreja, ela tem que orar por um propósito, que as famílias sejam abençoadas, que as vidas sejam transformadas, que os jovens alcancem os seus projetos, que o Senhor levante empresários nessa igreja, que o Senhor abençoe, que não haja entre nós desempregados, que não haja entre nós endividados. E quando nós começamos a orar por nós, nós somos fortalecidos. Mas quando eu sou egoísta e só penso em mim, e esqueço que meus irmãos estão necessitados também, que se eu der a mão para o meu irmão, nós seremos mais fortes. A palavra de Deus diz que um sozinho é presa fácil, mas se ele se junta a mais um, ele é dois. E se tiver o Espírito de Deus, a corda de 3 pontas ninguém quebra. Diga: eu e você e o Espírito de Deus somos invencíveis. Então a igreja, ela é invencível quando ela está em unidade com todo o corpo, todos buscando um propósito para a igreja, para que sejamos abençoados, as famílias abençoadas, que o Senhor venha responder às nossas necessidades. Às vezes nós estamos tão preocupados conosco mesmo, com o meu problema, que eu não escuto Deus perguntar: que quereis que vos faça? O que vocês querem? Por que vieram aqui esta noite? O que vocês estão fazendo aqui? E o milagre de Jesus era tão simples, né? Aí Jesus não chegou para os 2 cegos falando assim: olha, vocês vão, façam 40 dias de jejum, mas não comam nada, hein? Se comer, quebrou. Me tragam 5 garrafas de azeite, me tragam ofertas de 300, 400, 5 mil reais. A gente não vê Jesus falar isso, né? E disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Olha que aqui a gente não vê em nenhum momento eles se dividirem. Senhor, que eu veja. Não, que nós possamos ver. E um não enxergava o outro, não é que engraçado isso? Um não via o outro. E nós vemos os nossos irmãos, às vezes olhamos para o semblante dos nossos irmãos e vemos como estão abatidos, como estão tristes.
Ah, mas eu quero resolver o meu problema. Eu vim aqui para resolver o meu, não o seu. O seu. Se você não tiver fé, meu irmão, problema seu. E às vezes falamos assim, você não recebe porque você não tem fé. E falamos isso. Alguns pastores dizem assim, também você vai na igreja errada. Se você vier nesta igreja aqui, você recebe. Você está indo na igreja errada. Seja fiel aqui nesta igreja. Como se Jesus ele escolhesse uma placa de igreja para falar, eu vou atuar nessa igreja. Essa igreja me agrada tanto, eu gosto tanto da cor azul, né? E vou ficar nessa igreja. Não. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade. Foi a palavra de domingo. É como o óleo que desce da cabeça de Arão e vai percorrendo a sua barba e descendo pelas suas vestes até chegar na sua sandália. Há um óleo precioso sendo derramado na igreja. Há uma unção preciosa, mas só na unidade. A igreja é forte quando nós entendemos que nós somos um corpo. Quando nós entendemos que precisamos um do outro. Quando nós entendemos que um não é melhor que o outro. Que nós temos que buscar o Senhor. Que todos nós temos erros, todos nós temos pecados. Mas algo que faz, além da unidade, o crescimento, exatamente o perdão. O perdão do pecado de um irmão. Mateus capítulo 18, do versículo 15 em diante diz: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Aqui a gente acha que às vezes parece que Jesus sai do assunto, né? Ele está falando uma coisa, aí começa a falar em outra. Ué, está falando de pecado. Se o irmão não perdoar, se o irmão te ofender, você vai lá e fala com ele. Se você falou com ele e não te atendeu, chama 2 ou 3 e fala. Aí se não atendeu, chama lá a igreja. Se não atendeu na igreja, diz que ele está fora do corpo. Aí ele vem com outro papo e diz assim: ó, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Diga, se nós não tivermos comunhão, não estaremos ligados aos céus. Um assunto completa outro assunto. E se nós pegarmos tudo que Jesus vai falando até o capítulo 20 sobre os cegos, é a mesma palavra. Ele sai do lugar e vai para o outro, mas é a mesma palavra. É a mesma palavra. Ele vai falando em estarmos juntos. E quando aqui diz 2 cegos, e o que me chama a atenção é que os 2 gritavam juntos, os 2 pediram juntos, e os 2 foram curados juntos. Diga, toda a igreja pode receber um milagre, pode receber uma cura, quando estamos em unidade. Você crê? Senão nós vamos fazer aqui 7 voltas, 7 piruletas, né? E 7 não sei o que, e 7 não sei mais da... Não resolve, irmãos, né? Não resolve. Porque Jesus não usava nada disso. Jesus era bem simples. O que quer que eu te faça? Ah, mas isso não acontece hoje. Só se Jesus mudou. Jesus mudou? Deus mudou? O que mudou fomos nós. Introduzimos um monte de religiosidade, um monte de coisas, de besteiras. Estamos com o coração cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de rancor. Aí perguntamos, por que Deus não opera? Ah, talvez se eu pular 7 ondas, talvez se eu fizer aquilo, talvez se eu fizer aquilo outro, aí Deus vai fazer. Se eu der 10 mil reais, Deus vai fazer. Deus é o dono da prata e do ouro. Jesus, ele estava na sinagoga, ele diz, olha, disse para os discípulos, quem você acha que deu mais dessas pessoas que vieram trazer essa oferta? E os discípulos, acho que foi aquele empresário, acho que foi aquele senhor. Jesus disse, não, foi a viúva. Vocês viram que a viúva, ela deu tudo quanto ela possuía? Ela deu a melhor oferta. Dar tudo
Tudo, entregar. Não está amarrado em nada para adorar a Deus. O dinheiro não é maior que Deus, o seu carro não é maior que Deus, a sua casa não é maior que Deus, o seu filho, meu filho não é maior do que Deus, o meu pai não é maior do que Deus. Entregar tudo a Deus. Senhor, eu estou aqui esta noite para te adorar, entregar. E o Senhor, olhando para nós esta noite, vai perguntar: que queres que eu te faça? Se o Senhor chegar aqui esta noite, eu sei que Ele está aqui esta noite, e Ele estará usando a minha boca para te perguntar: o que você quer que eu te faça? O que você quer que Jesus faça por você hoje? Quantos têm um problema para resolver hoje aqui? Está vendo? A grande maioria tem um problema a ser resolvido. Então você, juntamente com o seu irmão que tem um problema, serão 2. Aí vocês começam a orar: Senhor, tu viste quantas pessoas hoje têm problema? Olhe para nós. Nós queremos sermos abençoados. Senhor, eu oro pela minha causa, mas eu também oro do meu irmão está necessitado. Senhor, eu oro pela família do meu irmão, eu oro pela casa do meu irmão. Amém?